Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas aqui no canal, que temos toda a semana. Para quem quiser participar, é só enviar sua pergunta pelo nosso Instagram. Todas as quintas-feiras, o perfil é @LeandroRuschel. Então, vamos às perguntas e às respostas. Qual é a sua expectativa para o mercado americano em 2025 após 2 anos de bull market? E Brasil rest in peace. Na verdade, se a gente for olhar para um prazo maior, o mercado americano está em alta há bem mais tempo, né? Se a gente for olhar num prazo mais ampliado, o mercado americano está em alta desde o crash de 2008, da crise do subprime, com algumas correções intermediárias, mas nenhuma correção mais significativa. O que está trazendo otimismo aqui para os Estados Unidos é a expectativa de um choque de capitalismo, né, que muitos analistas chamam de liberar os espíritos animais aí, que o governo Trump pode trazer ou promete trazer. Então isso está animando o mercado, expectativa de corte de impostos, de desregulamentação, de enxugamento dos excessos da burocracia do Estado, né? Tudo isso gera esse otimismo, mas a gente sabe que na prática é bem mais difícil de fazer tudo isso, né, que o Trump prometeu. Então há a possibilidade sim de nós termos alguma correção intermediária. Agora, quando vai acontecer, como vai acontecer, é muito difícil de precisar, né? O que nós temos é um mercado que de fato está sobrecomprado já há algum tempo. Será que a direita terá alguma chance real em 2026? No atual arranjo do cenário político brasileiro, não dá para acreditar, né, em chances reais quando o sistema define quem pode ou não pode ser candidato, como é que as campanhas devem acontecer, né? Não há liberdade de expressão mais, não há uma série de liberdades políticas, estão começando até mesmo a censurar cada vez mais parlamentares, até na tribuna da Câmara dos Deputados, né? Parlamentares são passíveis de censura. Imagina o que será então na próxima eleição, né? Deve ser pior do que foi na última. Então eu não tenho perspectivas muito grandes para as eleições de 2026, porque o sistema é que deixará, né, um candidato permitido da direita concorrer. Você acredita que o dólar vai baixar em janeiro, fevereiro por conta do novo presidente do Banco Central? Não vejo o dólar dependente do novo presidente, porque o novo presidente do Banco Central, apesar de ter sido escolhido pelo Lula, está sinalizando que vai manter uma política monetária racional, né? Ou seja, vai aumentar juros se assim for necessário. Parece que já que o governo é perdulário, o governo chutou o balde nas contas públicas. Então o dólar, obviamente, que vai flutuar, está bem esticado no curto prazo por conta de uma expectativa negativa, e mais à frente uma pressão compradora só muda se houver claramente uma mudança de postura do governo, que não parece que vai acontecer, né? Então, apesar de correções intermediárias, o mercado nunca sobe em linha reta, ele vai fazendo zigue-zagues. Eu não vejo, no momento, condições internas ou externas para a gente ter algum alívio maior no câmbio, né? Talvez essa zona aí de R$6 agora é o piso do dólar. Perdemos a chance de diminuir a corrupção na Lava Jato. Não haveria outra oportunidade? Qual é a sua opinião? A Lava Jato foi importante para expor os intestinos aí do sistema, para expor o quanto o arranjo político brasileiro é corrupto, é podre, mas eu acho que houve uma falha aí. A Lava Jato partiu do pressuposto que a corrupção é algo que poderia ser extinto por um Estado melhor administrado, por órgãos técnicos que fariam esse controle, e focou na corrupção financeira. Só que o problema muito maior do que a corrupção financeira é a corrupção política. O dinheiro que foi roubado da Petrobras, das estatais, né, ou do próprio Estado, não serviram simplesmente para enriquecer certas pessoas, como aconteceu também, mas para financiar um projeto totalitário de poder. E esse foi o crime mais importante. Inclusive projetos totalitários no exterior. Ou os escândalos da Lava Jato não financiaram também o governo totalitário venezuelano, o governo totalitário cubano, né, e outros amigos aí da esquerda, não só na América Latina, mas do mundo, né? Até fora da América Latina foram financiados ditadores.
Então o problema da Lava Jato foi esse, acreditar que o sistema poderia ser sanado por técnicos que fariam esse controle e não por uma refundação do Estado brasileiro em que as bases de uma república seriam produzidas. E é exatamente por isso que nós tivemos o desfecho observado de uma descondenação de todo esse pessoal e a volta deles ao poder, só que de uma forma muito mais autoritária do que antes. Então, esse foi o problema da Lava Jato. Qual é a real intenção da tentativa de implantar a lei marcial na Coreia do Sul? Olha, é muito difícil saber, né? Estamos distantes da Coreia do Sul, não temos o conhecimento de toda a situação, mas pelo que eu li, pelo que eu estudei, eu até fiz um vídeo que eu recomendo se você quiser discutir mais profundamente esse assunto. Há uma percepção de politização das instituições e uma dificuldade em encontrar um órgão, né, que seja capaz de julgar malfeitos aí de autoridades. Há uma disfuncionalidade do sistema, algo que está se impondo nas democracias de modelo ocidental. Eu discuto isso a fundo nesse vídeo do YouTube, nós vamos deixar o link aqui na descrição, mas basicamente é uma crise constitucional. Muito parecido com o que aconteceu no Brasil, muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, muito parecido com o que aconteceu em Israel e em outros países. O governo não consegue impor, né, uma agenda, a captura de órgãos por parte de um grupo político, e aí nós temos essa discussão sobre quem teria a isenção necessária para definir, né, as leis, definir os procedimentos democráticos, definir aí quem deve ser julgado, como deve ser julgado, deixar de pé uma república. Esse é um problema de difícil solução, né? E a Coreia do Sul demonstra ser mais um país com essa instabilidade política. O mercado imobiliário na Flórida está superinflacionado? Olha, eu não diria que está superinflacionado. Óbvio que houve uma alta bem forte nos preços aqui na Flórida, mas isso é decorrente de uma situação de mercado em que você tem uma oferta limitada, ao mesmo tempo que há um influxo muito grande de pessoas chegando, seja americanos mesmo, né, em uma migração interna, seja estrangeiros. Então, o mercado reflete esse cenário. Apesar dos preços estarem altos, não há uma sinalização mais clara de reversão dessa tendência, porque os fatores fundamentais permanecem, né? Então, mesmo no ambiente de juro bem mais alto em relação à média dos últimos anos, a gente não teve grandes correções no mercado, né? Claro que aí depende muito do mercado que a gente está falando. Por exemplo, né, o mercado de apartamentos já apresenta um cenário mais complicado do que o mercado de casas, por exemplo. Por outro lado, nós temos imóveis comerciais em crise, né? Então depende muito do segmento que você observa. O que falta para o Partido Novo se tornar o partido da direita brasileira? Bom, eu acho que hoje o Partido Novo é um partido de direita e o ranço que existe em relação ao Novo é motivado principalmente pela figura, né, do seu principal fundador, que já saiu do partido, que foi o Amoedo, que basicamente era um tucano, né? Um liberal de esquerda, que se apresenta como direita, mas que basicamente defende aí várias políticas de esquerda e, inclusive, é um antiliberal, porque defende a perseguição à direita brasileira. Então, o Amoedo acabou destruindo o partido num primeiro momento, afastou todas as pessoas boas que lá estavam, mas a própria organização interna do partido expeliu, né, o Amoedo, e hoje a gente tem um partido bem mais alinhado com os princípios da direita. Então, acho que é uma questão de tempo, o partido está crescendo agora. Eu vejo com bons olhos, né, o aparecimento de partidos como o Novo para a direita brasileira. O que muda no Brasil com a posse de Donald Trump? A maior mudança diz respeito ao regime brasileiro não contar mais com um aliado, com o peso dos Estados Unidos, que defendia a censura, né, que defendia a perseguição da direita e assim por diante, que era o governo Biden. E essa é uma grande diferença, né, porque as próprias redes sociais estão aqui nos Estados Unidos, as empresas de tecnologia que hoje definem a forma que a gente se comunica estão aqui nos Estados Unidos. Então, se há uma postura de um governo por liberdade de expressão, por direitos fundamentais, isso acaba atrapalhando muito o regime brasileiro. Além disso, o que muda é que agora
há uma pressão maior sobre o governo brasileiro para que ele defina, né, a sua postura em relação a estar alinhado com o Ocidente de uma maneira geral ou com o que há de pior no mundo, né? As ditaduras iraniana, russa, chinesa. Isso vai dificultar esse alinhamento, essa proximidade cada vez maior do governo descondenado com esse eixo do mal, né? Então, acho que dificulta aí o caminho autoritário do governo brasileiro, mas está longe de ser uma solução para todos os problemas do Brasil, como muita gente acredita, infelizmente. Trump poderia, em seu testamento, escolher alguém para ser seu herdeiro e ter seu poder político? Olha, de uma certa forma, eu acho que ele já está fazendo isso, porque a partir do momento que ele escolheu o J.D. Vance como seu vice, eu creio que ele está escolhendo o seu herdeiro político, um sujeito jovem, né, com muita energia, com muita inteligência, que tem um perfil até mais conservador do que o próprio Trump. Claro que isso pode mudar ao longo do tempo, mas por enquanto a sinalização que ele fez foi essa, né? O J.D. Vance poderia ser o herdeiro político do Trump. Quem seria esse pessoal da Faria Lima, que tanto se fala, e qual a importância deles para o país? Ótima pergunta. Vamos lá, porque é bom esclarecer, já que muita gente não entende como funciona o mercado ou até gera uma perspectiva fantasiosa em relação à Faria Lima. Quando jornalistas e outras pessoas se referem à Faria Lima, usualmente estão se referindo a banqueiros, a corretores, a gestores de recursos, a investidores que, né, têm uma concentração lá na Faria Lima, pelo menos no Brasil. Então é um centro em que há um maior número de empresas que desenvolvem esse serviço e que operam no mercado. Obviamente que não é como as pessoas imaginam, que essas pessoas controlam o mercado, né? Aperta o botão, a bolsa sobe, aperta o botão, a bolsa cai, o dólar é a mesma coisa. São os agentes que negociam esses ativos e derivativos no mercado. E dependendo da expectativa dessas pessoas, que têm, né, um maior peso no mercado, nós vamos ter o mercado, por exemplo, de bolsa subindo ou caindo, ou dólar subindo ou caindo. Por que o mercado é importante? Porque o mercado faz a conexão entre os poupadores e entre os tomadores de recursos. Quanto mais livre o mercado, quanto mais é eficiente o mercado, maior é a capacidade de uma economia crescer, porque uma economia, para crescer, depende de investimento, né? Então, essa é a importância desse pessoal. O mercado é muito pragmático. Nós já sabemos o que deu certo na história e o que deu errado. Então, quando o mercado observa o governo gastando muito mais do que arrecada, expandindo os gastos públicos com objetivo eleitoreiro, a gente sabe qual vai ser o final desse filme. Basicamente, inflação e, num segundo momento, recessão e um crescimento menor, né? Sem contar o nível de incerteza. O mercado abomina a incerteza. Então, quando tudo isso acontece, o mercado reage de acordo. Não é algo pensado, algo combinado. É algo que simplesmente reflete a realidade, né? Então, é isso que está acontecendo hoje. O mercado está percebendo uma série de decisões equivocadas, uma série de condições negativas e está reagindo de acordo. Nada além disso. Óbvio que o governo não gosta disso porque o governo quer manter uma narrativa, quer manter uma fantasia sobre a sua política, né? E é por isso que o governo quer quebrar o termômetro, quer bater no mercado, como se o mercado fosse culpado do que está acontecendo. Todo o dinheiro está aplicado no Itaú. Moro na Argentina e uso a renda como salário. Há chance de perder tudo? O que eu faço? Não vejo assim uma chance de perder tudo, um risco gigantesco, né, de perder todo o seu patrimônio. O risco maior que você tem é uma desvalorização cambial, que na verdade já está em curso. A extensão dessa desvalorização cambial vai depender do nível de desarranjo nas contas públicas que esse desgoverno brasileiro promove. Como é que você se protege contra isso? Pegando parte desses recursos e aplicando em moeda forte, aplicando em dólar, por exemplo, né? Essa é a única maneira de se proteger. Não gostaria de ser deputado federal ou senador aqui no Brasil? Precisamos demais de pessoas como você. Eu já fui convidado várias vezes para ser candidato aí a algum desses postos, mas eu não me vejo com esse perfil e eu creio que o meu trabalho, né, tem a sua importância, tem a sua efetividade. Eu estou satisfeito, né, com esse trabalho de conscientização, com esse trabalho aí
de apresentar as ideias, levantar debates, levantar bandeiras, influenciar pessoas, organizar movimentos e até mesmo empresas. Não me vejo como político. Fale sobre onde encontramos opções de negócios nos Estados Unidos para quem tem interesse em imigrar. Os Estados Unidos oferecem um mercado gigantesco, extremamente complexo, com muitos nichos que podem ser explorados. Basicamente, você pode fazer uma pesquisa de mercado como se faz em qualquer lugar. E você pode começar essa pesquisa pela internet. Apesar do mercado americano ser amplo, ser gigantesco, para você ter uma ideia, só para dar uma percepção aí de tamanho desse mercado, o mercado digital, né, o e-commerce da Flórida é praticamente igual ao e-commerce no Brasil. Só que a Flórida é um dos estados americanos, apesar de ser um grande estado, é apenas um dos estados americanos. Então, basicamente, você tem uma enormidade de oportunidades, mas é importante salientar que é preciso ter um nível bem alto de profissionalismo para conseguir concorrer nesse mercado. Então, nem tudo são flores, né? Ao mesmo tempo que o mercado é muito grande, o nível exigido pelo consumidor americano é bastante alto. A direita faz parte do sistema corrupto ou o problema do Brasil e mundo é só a esquerda? Bom, então vamos lá, né? Primeiro eu pergunto, né, qual direita no Brasil? Porque a direita no Brasil é quase inexistente. Não há nenhum partido de fato de direita. A direita renasceu no Brasil na última década, mais ou menos. Então, a direita é muito incipiente no Brasil. E aí a gente olha para o governo, olha, né, para a base da corrupção, que é um governo cada vez maior, e se pergunta: quem defende a ideia de um governo gigantesco que esteja envolvido em todas as relações humanas, nas relações econômicas? É a esquerda e não a direita. Isso não quer dizer que não existam políticos que se apresentam como direita, né, e que sejam corruptos, obviamente há. Mas a lógica toda de um Estado gigantesco, que é, na minha opinião, o que promove a chance de corrupção, é a esquerda quem defende.